que coisa boa, Thalita, William, que legal. Vou chamar o Marcelo já para a gente começar. Sejam bem-vindos. Marcelo está aqui me chamando. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Daiane, oba, que bom que você está aqui. A galera do Costa junto, sejam muito bem-vindos. Quero dizer que sinto uma saudade imensa daquela nossa aula da pós-graduação. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Que gostoso poder estar aqui com você hoje, juntos, né? Que coisa boa. Que sonho a gente poder construir um projeto juntos, né? E que bom que esse corona também está nos dando essa possibilidade de estarmos mais perto e de construirmos esse momento. Tem vários alunos da pós aqui e coisa boa a gente encontrar com eles. Se tu for encontrando aí, se tu consegue enxergar. Eu tô vendo e tem muita gente também, Kátia, de outros lugares aí que trabalharam juntos, que são amigos também de vida pessoal, profissional. Tem muita gente bacana aí junto com a gente agora, hein? Que legal. Fico bem feliz que estamos juntos. Hoje a gente está aqui fazendo esse encontro no meu Instagram, mas a gente vai aí compartilhando, se revezando, construindo. Que coisa boa estarmos todos juntos aqui. Acho que o Vanderlei está me dizendo que a gente está na live do Kátia Triup, isso? Ah, ok, não tem problema. Depois a gente também vai colocando junto no outro, tá ótimo. É isso aí. Marcelo, me conta como está vivendo esse período. Olha, Kátia, é desafiador, né? Acho que para todos. Acho que tem uma angústia em todos nós aí com tudo isso que está acontecendo na sociedade, né? Acho que tem uma preocupação, porque nós somos privilegiados, né, Kátia? A gente vive uma situação em que a gente consegue ficar nesse isolamento social, que é tão importante, né, nesse momento. E a gente consegue ter o que comer dentro de casa, consegue, né, nos assegurar aí por algumas semanas, alguns meses, sem ter que ir para a linha de frente, enfim, trabalhar. Mas muita gente não tem essa realidade, né, Kátia? Acho que tem uma questão econômica aí muito difícil que precisa ser vencida, né? Tem muita gente que a gente brinca que vende o almoço para comprar a janta, né? Então, acho que tem muita gente aí com uma questão de estar dentro de casa, longe das suas atividades, muito difícil, né? Mas olhando para a nossa família, a gente está aqui. Então, estou eu, a Vivian, o Pedro, o Gabriel, a gente está em casa. A Vivian também é profissional de saúde, minha esposa, ela está na linha de frente. Eu, nesse momento, eu encerrei minhas atividades presenciais do consultório e eu estou atendendo meus pacientes online. E me dedicando aí às coisas de estudo, às atividades contigo, os projetos, enfim, né? E você, como é que você está? Eu estou bem, eu acho que isso que tu traz, né? Assim, a gente também se coloca no lugar daqueles que não têm esse momento como nós estamos e temos o privilégio de ter, né? Que é estarmos em casa, resguardados aí, também por uma condição econômica, né? Que nos permite estarmos todos juntos. Mas a gente tem uma preocupação, sim, com a sociedade. Eu acho que nós nunca mais seremos os mesmos. Acho que o corona vem aí para trazer para cada um de nós novas habilidades e também um sentimento de muito mais solidariedade, né? Eu tenho para mim, né, e o Vanderlei mesmo me disse a semana passada, né, que coisa boa que vocês estão construindo essas lives, porque é o que a gente pode oferecer para as pessoas, né? Estarmos juntos e oferecermos esse espaço de conversa, onde cada um pode trocar, trazer a sua ideia, né? Aqui tem uma pergunta da Ana, como estão as emoções diante do enfrentamento aí? Ai, que ótima pergunta dos profissionais de saúde. Eu acho que a gente pode começar também falando dessa pergunta sobre nós. Antes eu quero dizer como é que estou, né? Você me perguntou, Marcelo, eu faço muito atendimento de coach online, então todos os dias eu tenho uma agenda que eu já fazia presencialmente, alguns clientes presenciais daí vieram para online, sempre tem um que outro que tem a preferência do atendimento presencial, então, Kátia, eu espero quando a gente puder se encontrar novamente. Isso também me faz pensar que, isso eu disse para o meu marido, né?
Quando a gente conseguir sair de casa para abraçar as pessoas, o abraço vai ser diferente, o olhar vai ser diferente, o toque vai ser diferente, né? Porque parece assim que a gente está criando aquele momento de escassez desse contato para depois um dia nós conseguirmos sanar, né? Então, tenho trabalhado com os projetos online bastante e tenho, assim, agora a gente tem mais atividades, né? Eu comentei com você hoje que é junto das crianças, né? Junto dos filhos e as refeições e a casa e as tarefas dos professores maravilhosos, porque agora a gente também vai valorizá-los mais ainda. Né? Mais ainda. Como é que eles dão conta de tanta criança dentro de uma sala de aula com as atividades que eles propõem, então... Estou aí, tá sendo uma experiência importante, eu acho, para todo mundo. Não é fácil, é desafiador, né? E alguém trouxe a pergunta das emoções. Eu acho que a gente pode começar. Não sentem que estamos mais unidos enquanto civilização? Sim, que bom que você está falando isso. Eu sinto que a gente está muito mais unidos como humanidade. Isso é muito importante. E agora a gente vai também falar do nosso tema, né, Marcelo, que é conectando líderes e experiências. Então, primeiro eu quero te perguntar, me diz da onde veio o teu desejo de ser médico e de ser endócrino, o que faz um endocrinologista? Compartilha primeiro aí essa minha curiosidade. Ô, Kátia, você sabe que, vou te contar brevemente, assim, na minha família não tem nenhum médico, né? E aí, assim, eu quando eu me vejo, como é que veio na minha cabeça essa questão de ser médico? Ela veio com os meus pais me levando para algum tipo de cuidado médico. Eu ficava pensando e refletindo toda vez que eu era levado como criança, assim, até algum cuidado médico, né? A gente tinha aquela figura do clínico, do médico da família. Eu ficava pensando, como é que eles sabem, né, o que a gente tem? Como é que ele consegue, conversando, olhando aqui, olhando ali, saber o que a gente tem? Então, isso foi me trazendo uma curiosidade, acho que como criança, acho que é a única palavra que eu posso te dizer, né? E depois eu fui me identificando, acho que assim, na própria escola, né? No próprio colégio, a querer saber um pouquinho mais sobre o corpo humano, sobre as relações, sobre as pessoas. E aí eu não me via fazendo outra coisa, impressionante, né? Então, eu acho que é um pouco de coisas que eu vivi, assim, lá na infância, essa curiosidade, esse sentimento, e eu não me via, assim, isso me aguçava um desejo de, poxa, como é que é possível saber o que uma pessoa tem, como é que é possível aliviar alguma coisa relacionada a esse sentimento sei lá, de sofrimento qual for, né? E aí, assim, eu fiz a faculdade sem saber muito bem o que eu queria ser. E aí, durante a faculdade, eu descobri, Kátia, que a única coisa que eu não seria era cirurgião. Ah, é? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não tinha paciência de ficar dentro de um centro cirúrgico muito tempo. Acho que quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou muito dinâmico, impaciente. Eu não gosto de ficar numa coisa minuciosa por horas, né? Tinha pavor de ficar dentro de um centro cirúrgico por 8, 10, 12 horas, né? E a outra coisa é que eu não tinha habilidade manual. Meu negócio era conversar, era contar história, enfim, eu sempre tive uma habilidade clínica. Eu fui fazer clínica médica e depois eu me descobri na endocrinologia, porque a endocrinologia é uma especialidade muito, muito completa, muito ampla, né? E ela consegue ver o ser humano como um todo. E acho que é isso que eu consigo atuar. Então, no meu consultório, eu sou clínico e dentro da endocrinologia eu consigo olhar o que cada glândula hormonal aí interfere nos diversos órgãos, né? Então, desde olhar para a parte de hipófise, tireoide, suprarrenal, diabetes, né? A parte do pâncreas, a parte sexual. Então, isso interfere com muitas coisas, né? Então, eu consigo ver o ser humano na integralidade. Isso é uma coisa que me deu uma grata satisfação, essa especialidade. Que bonita a sua missão. E imagino como os teus pacientes devem gostar de fazer consulta com você, que é uma pessoa tão especial. Ô, Kátia, e perguntou para mim e eu queria saber de você. Como é que você seguiu aí a carreira de gestora, né? De pessoas na área de saúde, depois você se tornou essa pessoa incrível que você é aí como coaching, como mentora,
como consultora, né, na área de desenvolvimento. Me conta um pouquinho como é que você... eu estou escrevendo um livro, porque eu me dei o desafio com esse corona eu sempre tive vontade de escrever, de ser escritora. Acho que a gente, quando constrói uma história, a gente precisa compartilhar. E eu comecei contando um pedacinho dessa minha biografia, que quando eu terminei a faculdade de administração, foi ali que eu descobri que eu queria trabalhar com recursos humanos, porque eu percebi que havia possibilidades de ajudarmos as pessoas a serem felizes no trabalho. E aí, quando eu entrei na área de recursos humanos, eu percebi que o líder, ele tinha um percentual muito grande no impacto da felicidade das pessoas dentro do trabalho. E aí, daquele dia em diante que eu tive essa percepção, eu tinha 25 anos, eu disse, daqui para frente, eu só vou estudar sobre isso, sobre como que eu posso ajudar as lideranças a serem pessoas melhores, porque depois que a gente se conhece com profundidade, é aí que a gente consegue, de fato, para as pessoas um pouco mais de tranquilidade no seu dia a dia no trabalho, é a partir da gente, né? Então, esse foi meu estudo e a minha caminhada. Então, é assim que eu trabalho como professora, é assim que eu trabalho como coach, e sou feliz ajudando as pessoas a encontrarem o que as faz felizes também. Eu sei... Essa missão, você faz isso com louvor, né? Eu faço isso com amor. Legal, gostei do louvor. Você coordena uma pós que foi você quem construiu, eu acredito. Você, uma equipe de pessoas. Me fala da sua ligação com esse tema, a experiência do paciente. Acho que é assim, né, Kátia? Bom, essa pós ela foi construída a várias mãos. Acho que existe dentro desse assunto liderança, experiência, né? Existe uma realidade que acho que começou muito lá fora, né? Fora do Brasil, onde as pessoas se estruturaram de uma maneira mais profissional para entender quais eram as necessidades, as metodologias que podiam ser utilizadas por uma pessoa ou uma instituição trabalhar nessa área de experiência do paciente, né? E eu já vinha trabalhando nessa área desde 2013, né? Eu implantei o programa de experiência do paciente lá no Hospital Albert Einstein. Depois, em 2016, eu fui convidado pelo Hospital Sírio-Libanês a também liderar essa implantação do programa. E aí, em 2018, nós começamos a entender que existia uma necessidade no mercado de saúde no Brasil para formar as pessoas que trabalhariam com essa área especificamente, que é uma área de gestão, né? Então, a gente conseguiu, junto com a maior instituição do mundo nessa área, que é o The Barrow Institute, né? Criar aí uma linha de trabalho, uma linha de desenvolvimento de pessoas para que a gente pudesse ter os especialistas, então, no Brasil, que vão trabalhar com isso, ou que já trabalham, né? Mas trabalham estudando por conta, se desenvolvendo por conta. Foi um pouquinho do caminho que eu segui na época que eu fui convidado a trabalhar nessa área. E aí, então, lá no Sírio, a Carlinha Ledo, que é uma pessoa incrível também, enfermeira, super gestora, hoje ela é responsável lá pela área de qualidade e pelo desfecho clínico, né? Nós, então, com o apoio lá de toda a diretoria e toda a liderança do hospital, a gente conseguiu, em parceria com o Barrow, criar essa pós-graduação. E essa turma que faz parte as pessoas que fazem parte dessa primeira turma, Kátia, elas são incríveis, né? São pessoas que você conheceu, você esteve lá dando aula de liderança pra gente no curso, né? Elas são pessoas incríveis, elas estão espalhadas aí por todo o Brasil. Elas já são verdadeiros líderes nas cidades e lá a gente criou um ambiente saudável de compartilhar experiências, de compartilhar tecnologia, aprender, né? Quais são as evidências nessa área, que é uma área de atuação profissional hoje que vem crescendo bastante, né? E foi por isso que, nesse contexto de crise, de alguma forma, escrever um artigo muito simples, né, ali no LinkedIn, falando um pouquinho sobre os pilares essenciais aí da experiência do paciente,
que foi publicado lá em 2018 pelo Barrow, e sobre os quais a gente desenhou todo o nosso programa da pós-graduação, né? E também falando um pouquinho como é que a gente olha para isso dentro desse cenário atual de crise, né? Como é que a gente correlaciona isso com a prática, né? Legal. Sabes que quando eu estive na pós e me encontrei com as pessoas, um grupo fantástico assim de profissionais, médicos, enfermeiros, físios, advogados, CEOs das organizações, foi uma conexão tão incrível. E aí eu percebi que esta conexão já tinha começado a partir de você, da forma como você se relaciona com as pessoas. E aí eu vi que o conceito de experiência do paciente já fazia parte do seu DNA, da forma como você conduz as suas relações, principalmente com todas as pessoas à sua volta. E aí eu lendo o seu artigo no LinkedIn, que ficou maravilhoso, tem ali conceitos que a gente já conhecia. Humanização, atendimento centrado no paciente. Acho que o Marcelo se desconectou agora, mas assim que ele se conectar, daí ele vem trazendo para nós. Isso faz parte, né? Quando a gente está na internet, às vezes dá certo, às vezes tem muita gente na internet e o sinal cai, mas o Marcelo entrando, ele nos chama novamente. Então, quero dizer para todos que estão presentes, quando eu fui dar a aula da pós, que encontrei com todos vocês que estão aqui presentes, foi uma alegria incrível para mim perceber o quanto existem profissionais disponíveis a fazer diferenças nos seus hospitais. E essa turma é uma turma muito diferenciada. Estou chamando aqui o Marcelo que caiu, eu estou aqui com a Mari também. Mari, seja bem-vinda, que alegria. Hoje a gente está, então, com o nosso tema Conectando Líderes e Experiências. Marcelo caiu, mas voltou, que bom que você está aqui. Estou firme e forte, ninguém vai cair aqui não, Kátia, vamos ficar de pé. Muito bem, isso mesmo. Um dia desses, Bernardo estava numa aula de flauta aqui em casa, e ele veio com esse tema e ele não conseguia, e eu disse para ele, Bernardo, nós não vamos perder para essa flauta, vamos dar um jeito nisso. E isso vai acontecer aqui comigo e com vocês. O sinal não vai fazer com que a gente se perca aqui. Qual é a correlação entre os conceitos de humanização e os conceitos de cuidado centrado no paciente ou na pessoa e a experiência do paciente? Ô, Kátia, acho que assim, tem uma... Quando eu comecei a trabalhar nessa área lá em 2013, né, dentro das atividades de gestão hospitalar, eu ouvia muito a palavra humanização, né? Por quê? Porque era uma palavra muito forte, que já vem sendo utilizada no Brasil, né? Desde 2003, no mínimo, né? Quando se estabeleceu aí a política nacional de humanização. Mas o que acontece? Fora do Brasil, o primeiro termo que surgiu para falar sobre o paciente no centro do cuidado, o paciente empoderado de conhecimento, participando das decisões, o olhar ampliado para a família, o olhar ampliado para os outros aspectos aí do cuidado, que não só o aspecto técnico em si do tratamento, né? Esse termo lá fora, ele surgiu há mais de 40 anos como falando sobre cuidado centrado no paciente. Uhum. E aí, então, quando você vai estudar isso na literatura, você tem referência bastante antiga falando sobre patient-centered care, né? Cuidado centrado no paciente. E aí, quando você, em 2001, o Instituto de Medicina, o Institute of Medicine americano, ele fez uma publicação onde ele trouxe um consenso sobre o que significava essa terminologia. E no Brasil isso veio em 2003. Então, quando você olha a cronologia, né, tem uma conversa sobre esse assunto lá fora, depois tem uma conversa sobre esse assunto aqui no Brasil, e aí em 2012, mais ou menos, começa a se falar no Brasil sobre a experiência do paciente. E quando você começa a estudar, né, essas três temáticas, no fundo elas são a mesma coisa. Elas falam de forma complementar sobre a mesma coisa, né? Então, acho que quando você olha para o modelo que a Cleveland Clinic estabeleceu, ou o próprio Barrow Institute,
eles falam mais a temática, a experiência do paciente. Quando você olha para o Plan 3, por exemplo, eles falam sobre cuidado centrado na pessoa ou cuidado centrado no paciente, né? E quando você olha para o setor público, nacional, brasileiro, o que todo mundo, a linguagem é humanização. Então, na verdade, eles derivam de um mesmo significado, de uma mesma terminologia aí, que no fundo quer dizer que a gente precisa olhar mais integralmente para as pessoas e todos a gente trabalha no mesmo time, né? Paciente, família, equipe de saúde, profissionais que não são da saúde, mas que estão nas instituições. Então, acho que é um olhar ampliado. Acho que o termo ele se expande, né? Que bacana. O que eu percebo também é que os pilares que sustentam cada um dos programas é que existe uma certa diferença. E assim, aprendendo com vocês na pós, e muitos alunos da pós eu tenho acompanhado através de projetos de mentoria ou de coaching, e eles estão aplicando os conceitos nos seus ambientes de trabalho. Então, eu tenho percebido que um dos grandes movimentos da experiência do paciente está vinculado à mudança de cultura de uma instituição hospitalar. Diferente de humanização e de cuidado centrado no paciente. Porque quando a gente olha para o Plan 3, por exemplo, das instituições que eu conheço que fizeram implantação, é como se fosse um projeto específico centrado e de uma área. Todo mundo é envolvido, mas esse é um projeto de uma área. Quando eu olho para a experiência do paciente, para o modelo, eu vejo ela espalhada pela organização num movimento de mudança de cultura. Estou correta por aí? Mais ou menos. Eu vou trazer... Acho que assim, tem uma parte que você traz uma verdade, mas eu vou trazer um pouquinho da experiência do que a gente tem vivido lá na pós Legal. E por conviver com outras pessoas também em outras instituições, né? Eu acho que assim, o Plan 3, ele é uma filosofia e ele é uma metodologia em que, se você seguir um passo a passo dessa metodologia, você consegue trabalhar a cultura de cuidado centrado no paciente ou experiência do paciente, né? Então, assim, ele traz um método. Quais são os principais determinantes ou, sei lá, o caminho, né, a ser seguido aí para você, de fato, dizer que você é uma instituição que coloca o paciente no centro do cuidado, coloca a família e também se preocupa com a experiência do colaborador, né? Então, acho que quando a gente fala de experiência ou cuidado centrado na pessoa, essa pessoa, ela não é só o paciente, mas ela também é o colaborador, é o gestor, enfim, né, é o profissional da saúde e não da saúde. Então, a pessoa, ela amplia. De novo, Kátia, eu acho que, na verdade, são elementos complementares. Eu não acho que eles são diferentes, né? Eu acho que cultura é um dos aspectos a ser trabalhado dentro de uma instituição. Você, que é uma especialista em trabalhar a cultura, né? Você sabe melhor do que ninguém que cultura é um processo lento, é um processo árduo, né, de ser trabalhado. E por quê? Porque cultura não é somente um conjunto lá de missão, visão, valores, né? Cultura, ela tem na sua essência as coisas que a gente acredita, que a gente quer ser, mas ela também tem os comportamentos, né? Quer dizer, ela só se demonstra sendo uma cultura verdadeira quando as pessoas, elas acreditam naquilo e elas vivem aquilo de verdade na prática. E assim é a cultura de cuidado centrado no paciente ou cuidado centrado na pessoa, né? Eu posso dizer que eu acredito que isso é importante, que isso deveria acontecer, mas não necessariamente eu vivo aquilo. Então, acho que cultura é um pilar desse processo aí de trabalhar o conceito de experiência, humanização ou cuidado centrado na pessoa, né? Ali no artigo, Kátia, quando a gente leu juntos e discutiu ali, né? Não sei se você se lembra, eu coloquei uma referência em que o próprio Barrow Institute, em 2018, ele, baseado num estudo que ele fez com instituições aí ao redor do mundo, ele trouxe uma coisa chamada de framework da experiência, né? E o que é esse framework, né? Como é que ele chegou a essa conclusão? Então, assim, entrevistando líderes que trabalham com programas de experiência no mundo inteiro, inclusive no Brasil, eles perguntaram quais são os principais desafios e os caminhos que vocês escolheram para trabalhar para que esse programa ele seja
ele permeie toda a instituição, né? Em que, de fato, você veja ele não sendo somente de uma área, que foi bem o que você colocou, mas como ele faça parte da essência daquela instituição, né? Ele converse com os valores, ele converse com a missão daquela instituição. E ali, ele resumiu em 8 pilares principais que as instituições de excelência estão trabalhando com relação a essa temática, né? E aí você vê lá que tem uma delas que é cultura e liderança. Como é que você agrega, como é que você trabalha esses princípios dentro da cultura e como é que a liderança ela representa tudo isso, né? O outro aspecto é infraestrutura e governança, porque assim, isso vai ser puxado por alguém? Tem alguma área de gestão dentro dessa instituição e que puxa esse assunto, que trabalha isso de uma forma estruturada? Precisa ter um escritório de experiência do paciente, uma área de um programa, né? Quem lidera esse programa? Então, a estrutura desse programa e aonde isso fica alocado na governança institucional é muito importante, porque precisa do apoio da alta liderança, né? Para poder fazer com que as coisas aconteçam. Porque ali a gente mexe com muito... a gente tira muitas pessoas da zona de conforto, né? A gente mexe com o status quo ali de muitas pessoas para colocar, de fato, o paciente no centro do cuidado, né? Entendo aqui na infraestrutura e governança que como é que vai ser feito para que isso se torne um valor institucional, né? Que é a experiência do paciente. Porque quando a gente fala de cultura é invisível, mas comportamento é visível. E a gente consegue enxergar a cultura através do comportamento das pessoas. E começa no topo, né? Que aqui vem o que você traz sobre a infraestrutura e a governança. Até que ponto a experiência do paciente de fato é um valor, né? O que você conseguirá abrir mão para colocar de fato o paciente no centro? É exatamente isso, né? E aí, não sei se você lembra lá do framework, ele complementa trazendo outros elementos, né? Estratégias para engajar os colaboradores, o corpo clínico, como é que você mensura, né? Como é que você mede a experiência do paciente e como é que você utiliza isso para direcionar os seus projetos de melhoria. Porque, assim, quando eu sou um gestor de saúde, em que eu invisto primeiro, né? Eu tenho um recurso que ele é finito. Eu não posso fazer tudo o que eu quiser para todo mundo. Então, como é que eu priorizo os projetos, as melhorias? E aí, se a gente se colocar no lugar do paciente, se a gente tiver metodologia eficiente para saber enxergar o que ele espera de nós e se o que a gente entrega traduz valor para ele, né, através de métricas, a gente consegue direcionar melhor os projetos, né? E escrever políticas para isso, né? Dentro da métrica, também escrever políticas. O outro aspecto colocando só para a gente fazer claro, para fazer com que esse conceito de fato faça parte de uma empresa, é preciso todo um projeto de mobilização de uma equipe, de uma instituição inteira. Imagino eu que deva levar no mínimo 3 anos, porque um projeto de mudança de cultura, quando simples, já se leva esse tempo. Mas alguns estudos falam que mudança de cultura acontece de 3 a 7 anos. Como que você vê pela sua experiência? É exatamente isso. Acho que assim, a primeira coisa que eu vejo é que a instituição ela tem que verdadeiramente querer trabalhar isso. Não pode ser somente um discurso, mas tem que ser um desejo genuíno e isso já precisa fazer parte do DNA e da cultura daquela instituição. Porque assim já fica mais fácil, né? Quer dizer, aí é só você acaba estruturando o caminho para trilhar isso de uma forma mais eficiente. Se a instituição não tivesse essência, esse desejo, essa cultura já pré-estabelecida, né, o trabalho é muito difícil. E aí mobilizar pessoas, mudar totalmente o modelo mental das pessoas para que isso aconteça, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Então eu acho que a resposta, Kátia, é que depende. Tem instituição que consegue se estruturar assim, trabalhar isso em menor tempo, 2, 3, 4 anos, mas tem instituição que vai demorar décadas, talvez 1 ou 2 décadas para poder trabalhar isso, né? E tá tudo bem, porque acho que as instituições elas estão em diferentes graus aí de maturidade, né? Tanto de gestão quanto de cultura. E como você mesmo disse, cultura é um processo contínuo, né? Acho que se você não começar a pensar nisso e se não começar a se organizar para trabalhar isso,
você não vai chegar em lugar nenhum. Então, só o fato de refazer já é o primeiro passo, né? Eu tô louca para te perguntar uma coisa. Eu sei que tu tá nos trazendo os 8 pilares, mas como que fica a experiência do paciente nesse momento em que a gente está vivendo o coronavírus, que está bagunçando o coreto de todas as instituições hospitalares? Então, você sabe que quando isso começou a acontecer mundialmente, acho que a primeira coisa que eu comecei a refletir é que a experiência do paciente, ela não é uma coisa supérflua, ela não é um detalhe, ela faz parte da essência do cuidado das instituições, né? E ela é determinada por várias questões, né? E acho que a principal questão que determina a experiência do paciente, seja durante uma situação como que a gente está vivendo, de epidemia, seja fora disso, é a qualidade e a segurança do cuidado que esse paciente recebe, né? Então, assim, acho que todos nós, quando estamos numa situação aí de paciente ou acompanhante familiar, o que a gente espera é que saibam o que a gente tem, nos deem o melhor tratamento do ponto de vista técnico, né? Então, assim, acho que é saber o que eu tenho, me dar o melhor tratamento, o que tenha mais evidência aí, com respaldo intelectual e científico. E isso, né, Kátia, não é uma coisa que a gente adquire do dia para a noite, né? Trabalhar a qualidade dos serviços de saúde, que está envolvido diretamente com a capacitação, né, dos profissionais, quando a gente fala em profissional, serviço de saúde qualificado, a gente olha para o profissional que trabalha ali dentro, que precisa ter uma boa qualificação, e isso vem desde a universidade, e é um processo contínuo de desenvolvimento, mas também para o processo de qualificação ali do atendimento, né? Então, assim, as instituições, elas estão olhando para os seus protocolos institucionais, como é que você avalia um atendimento do ponto de vista técnico de qualidade, né? Quer dizer, é quando uma instituição ela faz, e um profissional ela faz o que tem de melhor evidência para aquele tratamento, e isso serve para qualquer tipo de patologia. E o outro lado que acompanha a qualidade dos serviços é a questão da segurança, né? Porque qualidade e segurança quase que são indissociáveis aí, né? E tem as suas peculiaridades, para quem trabalha com isso sabe bem o que eu estou dizendo, mas a segurança, ela olha para os riscos, ela olha para o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer no cuidado para que eu coloque esse paciente, essa família, submeta esse paciente, essa família ao menor risco possível. E aí não é um risco também só para ele, mas também é um risco para mim, como profissional que estou cuidando dele, né? Então eu acho que o pilar é qualidade e segurança. E aí, só para concluir, eu queria trazer assim, que como eu vejo a experiência, né? Eu acho que tem uma questão importante da experiência para os pacientes com o coronavírus, das famílias desses pacientes que estão com o coronavírus, mas também a gente não pode se esquecer que tem os pacientes que têm as outras patologias, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo agora como médico dos meus pacientes do consultório. Eles me perguntam assim, mas Marcelo, e o nosso tratamento, como vai ficar? Eu não consigo mais ir no seu consultório, porque as atividades presenciais estão todas aí suspensas por enquanto, mas como fica o meu acompanhamento, né? Então, como fica o acompanhamento de um paciente que tem uma patologia, tipo um câncer de tireoide, um diabetes, uma hipertensão, um problema cardíaco? Então, acho que a gente tem que se atentar para essa questão de que a vida em paralelo, ela continua. Quer dizer, as pessoas continuam ficando doentes, as pessoas continuam tendo problemas de saúde crônicos que se agravam, né? E eventualmente elas precisam ir até o pronto-socorro ou até ser internadas pelos motivos pelos quais elas já têm. E aí, de um outro lado, eu tenho uma demanda nova de pacientes com patologias respiratórias, algumas delas causadas pelo coronavírus, algumas delas causadas por outros agentes que já vinham acontecendo, por exemplo, nesse momento que a gente vai entrar agora de outono e inverno, né? Então, assim, a experiência, eu queria trazer essa reflexão de que ela precisa ser olhada para quem tem e para quem não tem o coronavírus, né? Acho que a gente não pode esquecer das duas coisas. E quando a gente olha para essas duas situações,
o principal componente, na minha opinião, é a qualidade, a qualificação dos profissionais e das instituições, né? Quer dizer, elas vão ser capazes de identificar o que as pessoas têm de fato, ou elas vão tratar as pessoas num achismo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que deveria fazer isso. Não, quer dizer, eu tenho isso, eu não tenho, o que eu preciso fazer, eu posso ficar na minha casa com segurança, eu preciso ser internado, né? E isso vai para um outro pilar lá que a gente fala sobre a experiência, que é a parte de ativação, Kátia. Do paciente. Que é a ativação do paciente da família. Quantas notícias falsas e notícias desencontradas nós estamos recebendo nesse momento em que todos nós estamos tendo acesso aí às mídias sociais? As fake news, né? As fake news. Quantas mensagens você já não recebeu em WhatsApp de amigos, de família? Ah, encontraram uma cura para isso, encontraram uma cura para aquilo, faça isso, não faça aquilo, né? Quer dizer, no mundo da política, confundindo a gente sobre o que fazer, o que não fazer. Então, acho que é certo, né? É certo ficar em casa, é errado ficar em casa. Exatamente. Então, acho que as instituições que se apropriarem dessa responsabilidade, né, para poder dizer para a população, para as pessoas, o que deve fazer, mas com uma confiança, elas entenderam que isso é uma responsabilidade voltada para a experiência do paciente, de quem tem o coronavírus e de quem não tem, né? É verdade. Aqui tem uma pergunta que é como lidar com colaboradores que possuem medo e que não estão conseguindo estar nos hospitais em razão desse sentimento. Que pergunta ótima. Essa pergunta é da Mari. O que você acha? Como lidar com os pacientes? Eu posso compartilhar uma experiência que eu tenho visto de outros hospitais de referência. Primeiro, assim, o que está acontecendo no Brasil? Existem pessoas que estão trabalhando no home office e que não trabalhavam. Existem pessoas que já trabalhavam no home office, então elas estão... não é no mesmo ambiente, porque apesar de estarem em casa, agora estão em casa com os filhos, então seu contexto de trabalho mudou. E existem pessoas que estão trabalhando nos ambientes, né, físico. E as instituições hospitalares, então, elas têm essa configuração, né? Algumas pessoas devem estar em casa e algumas pessoas não trabalham. Eu tenho ouvido muito falar que aqueles que estão em casa queriam estar na rua e que aqueles que estão na rua queriam estar em casa. E acham que quem está em casa tem um certo privilégio. Então, o que eu tenho percebido, assim, é que, de uma forma coletiva, no Brasil, a gente está vivendo uma terceira semana de quarentena, onde as pessoas começam a ficar um pouco mais desanimadas, com baixa tolerância, com pouca paciência. Então, qualquer comentário tem uma dimensão muito grande nas relações entre as pessoas. Acho que faz parte isso das questões do isolamento também, mesmo que existam pessoas trabalhando fisicamente no hospital, elas também estão isoladas, principalmente isoladas da sua tranquilidade. E eu tenho visto alguns hospitais de referência oferecendo atendimento psicológico, apoio psicológico para a segurança psicológica das pessoas. Então, se antes não existia esse atendimento, os hospitais estão em busca desse recurso, através de apoio, de convênio, credenciando psicólogas que possam sim atender esses profissionais para que eles tenham um pouco mais de força para lidar com esse medo, né? O que você acha? Kátia, acho que você falou o ponto crítico dessa questão voltada à experiência dos colaboradores, das equipes, né? Acho que assim, não tem pior situação no mundo para um profissional de saúde do que, primeiro, se sentir sem segurança para trabalhar. Eu acho que tem uma questão importante nesse aspecto, e que a gente amplia essa discussão da segurança, que é a segurança, primeiro a segurança física, né? Quer dizer, eu tenho que estar num ambiente em que, de fato, eu sei que eu estou dando o meu melhor, que eu tenho os recursos ali para trabalhar, para fazer o meu atendimento, para ajudar as pessoas a diagnosticarem o que elas têm e sugerir para elas o melhor tratamento. Mas eu sei também que, em primeiro lugar, a minha segurança, né? Então, olha a situação que a gente se encontra. Ontem eu escutei uma estatística, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas que existem lugares aí, estima-se que mais de 80% dos lugares das instituições de saúde não estão com os equipamentos de proteção individual adequados para suas equipes.
que profissional de saúde que está na linha de frente vai querer ir para essa batalha, para essa guerra, cuidar dos pacientes, por mais que isso faça parte da tua missão, do teu propósito de vida, a tua vida, né, ela é muito valiosa. Então, quer dizer, se eu não tenho os recursos e as condições mínimas para poder ali estar na linha de frente, aí ainda eu estou falando de segurança física, né, que é uma questão voltada mais eu tenho o óculos, eu tenho a máscara, eu tenho a luva, eu tenho o equipamento para estar ali na linha de frente, eu já não quero entrar nessa história, né? Porque por trás tem uma família que gosta de mim, que depende de mim, enfim. Então, quer dizer, acho que tem uma questão da segurança física. E aí o outro lado é a questão da segurança psicológica que você falou, né? Então, quer dizer, os mitos, os medos, sobre que regime essa pessoa ela está trabalhando ali naquele local de trabalho, né? Ela está sendo ameaçada, se falta colega de plantão, eu tenho que dobrar o meu trabalho, e o meu cansaço, a minha concentração. Então, a gente vive um período aí de insegurança física e de insegurança psicológica, né? Tanto essa insegurança, ela vem tanto da situação em si, que é grave, né? Esse inimigo aí invisível que a gente não necessariamente conhece muito sobre ele ainda, mas ele vem também dos meus colegas, ele vem do meu gestor, ele vem da família, de mitos que eu acredito. Então, acho que é complicado. E eu também tenho visto muitas instituições aí se antecipando e trabalhando essa questão de como acolher o teu colaborador de verdade, né? Quer dizer, em primeiro lugar, dar as condições mínimas necessárias para essa pessoa poder atender com dignidade e se proteger, né? Ela dá o melhor, quer dizer, acho que todos nós treinamos para que um dia, quando a gente for entrar numa batalha, a gente seja capacitado, né? Então, essa pessoa que treinou até hoje para estar na linha de frente, ela tem que ter os recursos necessários mínimos para poder fazer o que tem que fazer, o que sabe fazer. E depois ela tem que ter a segurança de que, se ela está preocupada, se ela não está bem clinicamente, né, ou até psicologicamente, ela precisa receber um apoio necessário para poder estar ali na linha de frente. Existe uma conversa, Kátia, nessa linha de segurança psicológica, que é assim, tanto o cansaço quanto o medo, trabalhar sob pressão e com medo de errar, medo de ser punido, medo de qualquer coisa. Isso gera um maior número de erros, tá? Então, isso não impacta somente na qualidade do trabalho da pessoa, mas também impacta na experiência do paciente, porque eu acabo tendo problemas e eventos adversos ali numa situação normal eu não teria, né? Então, trabalhar sob pressão traz esse aspecto adicional. É verdade. Tu sabe que eu tenho atendido muitos gestores, inclusive da área hospitalar, porque nesse período da crise, né, porque o coronavírus, o que ele trouxe foi uma crise tanto da saúde quanto da economia, e agora também uma crise bem forte das questões emocionais. Quem tem os seus pontos fortes de agilidade, de fazer acontecer, isso potencializa e nem sempre isso ajuda, às vezes atrapalha, né? Algumas empresas adotam um comitê de gestão de crise, que é extremamente importante numa situação como essa, né? Equipes que são organizadas para que todos os dias façam reuniões em um determinado horário com o propósito de mapear os riscos, né? E aqui a gente está falando dos dois pilares que tu falaste, né? Da qualificação através da qualidade e da segurança física e psicológica. Então, a minha recomendação é sempre que todo líder faça, sim, uma reunião no mesmo horário, com todos da sua equipe, para saber como é que eles estão. Porque todas as fantasias, medos, mitos e coisas estão acontecendo nos contextos familiares, né? Tem pessoas que já estão com alguém da sua família com coronavírus e estão trabalhando, né, para superar isso. Então, tem pessoas com medo, tem pessoas em que a família está dizendo não vai trabalhar, e aí como é que eu mantenho o meu posicionamento de fazer parte desse grupo da sociedade que pode contribuir. Então, um comitê de gestão do risco nesse momento é fundamental. E quando você fala de qualidade, através da qualificação das pessoas, tem hospitais, e
e vários profissionais entraram em contato comigo para me dizer que eles não têm treinamento sobre como é que recebe um paciente que tem suspeita de estar com coronavírus. E aí, Marcelo, isso é um protocolo simples de se repassar. Isso não precisa nem dinheiro, basta que alguém dentro da organização assuma o compromisso de que todas as equipes estejam treinadas e qualificadas para lidar com esse momento, tanto nas questões técnicas quanto nas questões emocionais, né? Pelo menos o líder deveria ser o responsável pela sua equipe e em saber o que está acontecendo com cada um e apoiar cada um no seu contexto, né? Como que você vê isso? Não, perfeito. Acho que esse, na minha visão, é o principal papel do gestor, do líder, né? Eu acho que assim... Desculpa. Oi, Em situação normal, Kátia, fora de crise, de epidemias, etc., de aumento de demanda, já existe uma responsabilidade do líder, né, em saúde, em identificar quais são os talentos e as necessidades de cada pessoa, né? Nesse momento em que a gente não consegue necessariamente olhar para isso de uma forma detalhada, eu acho que tem algumas informações gerais que elas podem ser passadas passadas através, principalmente, da tecnologia, né? Então, nessa história, o EAD entra muito fortemente, o ensino à distância. E se eu não tenho recurso na minha instituição para desenvolver esse material, eu vá até a internet, procure instituição de referência, né, esse conteúdo, porque tem muita instituição nesse momento de colaboração e de solidariedade disponibilizando os seus materiais elucidativos para treinar profissionais de qualquer outra instituição. Então, eu acho que você trocou num ponto extremamente importante, né? E eu queria trazer também aqui uma reflexão para esse aspecto psicológico das equipes, né? De que já está mais do que provado que quando a gente fala sobre, a gente coloca para fora, né? De uma forma verbal, sobre um sentimento que nós estamos tendo aí internamente, a gente consegue trabalhar melhor com este sentimento, tá? Então, existe uma prática super consagrada que é utilizada no mundo da gestão, que é exercitar o que a gente chama de rodas de conversa. Essa roda de conversa ela pode ser de qualquer aspecto. Ela pode ser uma roda de conversa para falar sobre segurança. Então, algumas instituições chamam isso de rondas de segurança, né? Porque as pessoas trazem nas suas preocupações aspectos relacionados à segurança. A segurança física, a segurança psicológica. Então, o que hoje a gente precisa se preocupar com a segurança de todas as pessoas e com os pacientes nessa unidade. E são 5, 10 minutos ali de conversa estruturada para falar sobre isso. E essa roda de conversa, Kátia, ela pode falar também sobre sentimentos. Então, em alguns lugares que eu passei e eu tive a oportunidade de trabalhar e chamar isso de rodas de empatia. O que é uma roda de empatia? E ela vem dessa prática de roda de conversa. É você tirar alguns minutos ali, né, onde o gestor, ou não necessariamente o gestor, alguém que tem um papel de liderança, mesmo que informal, ali naquela equipe, né, possa se reunir por alguns minutos com a equipe, né? Eu não preciso parar todo mundo para fazer, né? Todo mundo sai do cuidado e vem conversar, mas eu posso fazer isso várias vezes em pequenos grupos, né? E a gente perguntar para as pessoas, o que te preocupa hoje, né? O que te traz, que sentimento você gostaria de trazer aqui para o grupo de preocupação? E esse sentimento ele pode ser desde um sentimento de algo que eu estou passando lá na minha casa, com a minha família, de algum parente meu que também não está bem, de perda de algum paciente durante as nossas atividades, nosso plantão, de falta de algum material. Então, acho que falar sobre o que te incomoda e o que você está sentindo é uma forma de você também trabalhar isso, e os profissionais de saúde mental sabem muito bem o que eu estou dizendo, né? Quando a gente verbaliza o nosso sentimento, é uma forma da gente trabalhar, já começar o trabalho. Então, uma forma... Adorei. O que te preocupa hoje? O que te preocupa hoje? Traz aqui pra gente para uma conversa. Então, pequenas rodas, pequenas conversas e ter um termo técnico para isso, né? O inglês adora trazer isso como uma ferramenta, né? Então, isso se chama Schwartz Rounds, né? Uau.
mas de uma forma bem simples, é uma roda de conversa, uma roda de empatia. Acho que isso pode ser feito de uma forma bem simples, tem um baixo custo e um alto impacto, né? Então, acho que isso é uma questão. E aí, claro, só para não te interrompendo, mas só para concluir, tem para os casos mais graves, Kátia, e aí precisa sim do apoio do psicólogo, do psiquiatra, enfim, acho que aí tem um suporte talvez individual, né, também estruturado. Legal. Acho bem legal que tu está sugerindo, né? Eu trabalho com uma empresa de serviços que tem uma atuação mundial, assim, e eles têm um programa chamado Roda de Conversas, e não é área hospitalar, e eles fazem todos os gestores, e aí é uma obrigatoriedade, com um propósito de aproximar os gestores das suas equipes, eles fazem uma roda de conversa mensal com um tema definido. Então, tem um mês que é comunicação não violenta, tem outro mês que é feedback entre colegas, tem outro mês que é como lidar com a pressão das metas, do encerramento do ano, do mês, que é tudo isso que está acontecendo, né? Eu vejo, algumas pessoas me disseram, têm me ligado e têm me dito assim, Kátia, por um lado a gente é obrigado a fazer a entrega dos resultados, por outro lado a empresa está comunicando que tem preocupação conosco. Sinceramente, eu não sei para que lado eu vou, eles me dizem, né? Como é que eu lido com isso? E eu recebo, hoje de manhã recebi de um gestor de fazendas, das fazendas que eu trabalhei muitos anos com desenvolvimento, me pedindo auxílio para uma técnica de como é que ele poderia se aproximar das suas equipes nesse período de coronavírus. E aqui tu trouxeste essa sugestão maravilhosa, que tem a ver com essas 8 áreas estratégicas, né? Que um deles é liderança, mas que a gente está falando aqui também de ambiente e hospitalidade, que era onde tu tinha parado, né? Onde eu interrompi um pouquinho para te puxar para o coronavírus. Não, imagina. Este ambiente e hospitalidade, o que é isso na experiência do paciente? Você sabe que, na verdade, assim, quando a gente olha um pouquinho lá para o framework, né? Então, além de tudo que a gente falou, cultura, liderança, infraestrutura, estratégia de engajamento e métricas, que outros aspectos interferem na experiência de um paciente com uma instituição de saúde, né? Quando a gente olha para a equipe como um todo, né, Kátia? A gente tem os profissionais ali que estão na linha de frente, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e por aí vai. Pessoal de atendimento. Mas a gente tem uma equipe que muitas vezes ela fica anônima, né? E aí entra essa equipe que é a equipe de atendimento, é a equipe administrativa, é a equipe da hospitalidade. Então, como é que essa outra equipe, que em alguns lugares são chamados profissionais de suporte ou de apoio, eu não gosto dessa palavra, eu gosto de profissionais não assistenciais, porque eles não são de apoio, né? Apoio parece que diminui, eles são tão importantes quanto, né, os profissionais de saúde. E eles trabalham no acolhimento da família, na atenção aos detalhes, na higiene do ambiente, enfim. Então, tem uma série de questões aí voltadas para a hospitalidade no ambiente hospitalar que são importantes, né? E aí o ambiente de cura ele é extremamente importante para a experiência, né? Quer dizer, você quer ser cuidado num lugar escuro, isolado, sujo, você quer estar num ambiente mais limpo, alegre, enfim, que possa te ajudar nessa tua recuperação, né? Então isso é extremamente importante, né? Tem um hospital que eu faço processos de desenvolvimento de liderança e eles me disseram assim, Kátia, aqui a gente está há tanto tempo que a gente nem se dá conta mais quando a luz está queimada, Então, parece que este é um valor também, e um valor para a experiência do paciente, que é trazer para a consciência, né, deixar as pessoas mais sensíveis a alguns aspectos do ambiente que são simples de serem atendidos. Né? Então, estou te ouvindo e entendendo que quando a gente passa a escutar um pouco mais, a fazer o registro, a ter um olhar mais atento sobre as pessoas, né, deste espaço de hospitalidade também do ambiente, a gente atende um pouco mais a esse pilar, né? Tem várias pessoas aqui muito legais estão fazendo comentários. Eu queria convidar vocês que estão nos assistindo, se vocês quiserem trazer uma pergunta para esse momento, fiquem à vontade. Esta live é nossa, a gente está construindo esse caminho junto com vocês e é muito bom receber esse carinho que vocês têm nos mandado.
E aí temos aqui outros 3 pilares, e aí faltam uns 5 minutos para a gente terminar nosso tempo. Inovação e tecnologia, engajamento do paciente, qualidade e excelência clínica. Que é isso, Marcelo? Eu acho que, Kátia, acho que qualidade e excelência clínica, a gente já falou bastante quando a gente comentou sobre qualidade de segurança, né? Legal. Falar sobre inovação e tecnologia é assim, as pessoas têm uma visão de que a tecnologia ela vai afastar os profissionais do paciente, né? E isso é uma mentira, porque na verdade ela vai ajudar o profissional cada vez mais poder fazer o que tem que fazer como um ser humano, né? E as tarefas que não precisam ser do ser humano, que a tecnologia possa nos ajudar. E acho que um exemplo que eu posso dar bem prático do que a gente está vivendo agora nesse cenário de coronavírus, né? É como a tecnologia tem nos mostrado, né? Olha só o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma live com uma série de pessoas aqui conectadas, falando informações aí de experiências todas nossas, né? Então a tecnologia está nos ajudando. Uma colega hoje que faz parte do grupo da pós-graduação, a gente conversando sobre, ela é uma grande gestora de um conjunto de UTIs aí no Brasil, né? Ela está me trazendo uma angústia em que ela e a equipe estão vivendo com relação às famílias dos pacientes com coronavírus. Esses pacientes sempre tiveram a possibilidade de poder ter os seus familiares juntos ali no ambiente de UTI. Mas como eles estão em isolamento, como é que faz? Né? Alguns estão em isolamento e estão entubados, outros não estão. E aí, como é que a gente pode usar, por exemplo, a tecnologia a nosso favor para aproximar esse paciente dessa família, né? Então, é um exemplo de como a gente pode trabalhar a experiência do paciente da família usando a tecnologia. E a tecnologia ela pode ser um importante aliado também no processo de levar melhor informação, né? De educar, de falar o que deve ser feito, de fato. E eu sou um exemplo, a minha especialidade é um exemplo com relação à parte de tecnologia, né? Então, meus pacientes com diabetes, por exemplo, Kátia, eles monitoram a glicemia em casa, pensa que ele vai me ver numa consulta dali a 4, 6 meses, mas entre as nossas consultas, ele compartilha comigo o controle dele. Legal. Como é que a gente faz isso? Através da tecnologia, né? Então, a tecnologia nos ajuda aí a controlar o paciente, a sugerir o que tem que fazer e por aí vai. E o último pilar importante, que é o pilar de engajamento, né? É como que a gente traz o paciente para o time de projeto das instituições. Acho que a gente está muito acostumado e muito acomodado a fazer projetos sobre a nossa ótica. Tá? Então, nós, gestores, sabemos o que é melhor para os pacientes, os familiares. Isso é uma besteira, né? Porque, assim, a gente tem o nosso conhecimento técnico ali da gestão, da situação, mas a gente não está na pele de uma pessoa que está passando por uma situação ali de adoecimento. Então, se essa pessoa, com a experiência de vivência dela, ela se agrega ao time de projeto, esse projeto vai ser, esse produto, né, final vai ser incrível. Então, acho que esse é um outro pilar. E aí, Kátia, eu queria fazer uma referência, fechando aí, né, os 8 pilares do Frame, mas voltando a um aspecto importante do gestor, para a experiência do colaborador e do paciente, que é a questão da excelência operacional, né? Acho que a gente pode falar disso num outro encontro com mais calma, mas eu queria não deixar de lembrar que existem estratégias para os gestores e as instituições se utilizarem para ajustar as escalas de trabalho, né? Para não deixar ninguém ficar numa situação de extrema sobrecarga, porque assim, lembra que a gente falou sobre a segurança física, mas também sobre a segurança psicológica? Sim. O estresse e a sobrecarga, ela traz essa insegurança, né? Então, como é que a gente pode reajustar a nossa escala de trabalho? Então, antes, sei lá, um profissional de enfermagem cuidava de 5, 8, 10 pacientes, agora ele tem que cuidar de 30. Será que é possível exercer um cuidado de qualidade para 30 pessoas dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? E por aí vai. Então, acho que tem uma necessidade de readaptar equipes, de readaptar modelos de trabalho para poder... Opa, caiu um pouquinho aqui, desculpa. Modelos de trabalho para poder, então,